Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 14 de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta quinta-feira vamos de Levítico capítulo 19. Nós vamos falar o tema Sejam Santos. E eu já quero ler o texto que dá origem aí ao nosso devocional de hoje, inclusive origem ao tema, que é Levítico 19, versículo 1 e 2. Diz assim, versículo 19, 1 e 2, diz assim: O Senhor disse a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. É interessante ver aqui como que a linguagem de Levítico está presente no Novo Testamento. Essa expressão, sejam santos, porque eu, Senhor, sou santo, é usada, por exemplo, por Pedro, lá em suas correspondências. Ele usa essa expressão, mostrando exatamente que os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, eles liam com frequência Levítico como parte aí da lei de Deus, como parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. Bom, o tema principal aqui da passagem não pode ser outro que não seja o tema quase central do livro de Levítico, né? A nossa expressão aqui usada para definir o livro de Levítico, que é santidade ao Senhor, é o tema principal aqui de Levítico 19, e essa santidade ela é demonstrada aqui pelas diversas leis propostas pelo Senhor. Eu vou fazer um panorama aqui geral do capítulo 19. Ele começa exatamente com a afirmação do pacto. Então, a primeira coisa, e aí sempre, né, que a gente sempre fala isso aqui, sempre os imperativos, eles sempre vêm acompanhados de afirmações. E não é diferente aqui. O texto começa com uma afirmação do pacto. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Então ele começa afirmando o pacto, a aliança dele, Deus, com o seu povo. E esse aí é, de fato, um ponto bem importante. Depois, a gente tem que observar também que o texto está repleto de paralelos com o decálogo, ou seja, o texto tem muita releitura dos 10 mandamentos. Por exemplo, ele começa com os mandamentos 5, 4 e 2. Então, versículo 19. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 3 e 4. Deixa eu abrir aqui. Que vai falar exatamente sobre, de forma bem distinta assim, né? Vamos lá, 3 e 4. Respeite cada um a sua mãe e seu pai. 5º mandamento. Guarde os meus sábados. 4º mandamento. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora, versículo 4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E aí, pode ser aqui, né, só o mandamento 2, ou pode ser até o mandamento 2 e 1, né? Mas, enfim, o texto contém paralelos aí com o decálogo. Começa ressaltando os mandamentos 5, 4 e 2. A seguir, nós temos uma seção que trata acerca das ofertas. Então, do versículo 5... Peraí que estou perdido aqui. Aí. Do versículo 5 até o versículo de número 8, nós temos aqui algumas ordenanças acerca das ofertas, sobre preservação das ofertas. A oferta tinha que ser entregue até certo dia e tudo mais. Então, vai ter ali algumas ordenanças, alguns preceitos acerca das ofertas. Depois, mandamentos concernentes ao próximo, e aí vai do versículo 9 até o versículo 18, com certeza a maior seção da passagem, trata de mandamentos acerca do próximo: não furtem, não mintem, não enganem, não jurem falsamente, não oprimem nem roubam, não amaldiçoem, não cometam injustiça. Então, uma série de mandamentos aqui relacionados ao próximo. Depois, preceitos sobre misturar tipos de... Preceitos sobre misturar diferentes tipos de animais, sementes
e tecidos, né? O versículo 19 vai tratar sobre isso. Obedeçam às minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de sementes na sua lavoura e não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Por que isso aqui, irmãos? Não fazemos a mínima ideia, não dá para saber por que existe essas ordenanças aqui. Elas estão aqui, temos que observar, daqui a pouco eu vou falar sobre a maneira como a gente deve ler essas leis, mas por hora só dizer que elas estão aqui. Finalmente, proibições das práticas de feitiçaria e consulta aos mortos. Também uma sessão bem longa aí, que vai do versículo 26 até o versículo 31. 31 diz: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. E o texto finaliza com uma recomendação derradeira e objetiva para o povo de Deus. O texto termina dando uma orientação final e direta para o povo de Deus, versículo 37, obedeçam todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nas, eu sou o Senhor. E aí, a gente pode, a partir de agora, passar para algumas aplicações aqui. A primeira delas é que a nossa tendência ao ler esse texto, uma série de leis, preceitos, algumas leis, vou falar isso daqui a pouco, algumas leis assim, bem diferentes, a nossa tendência é falar, bom, eu não preciso obedecer isso. Isso aqui é coisa lá de Levítico, 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, 3.000 anos atrás, uma cultura diferente, um povo diferente. Alguns até pensam que Deus era diferente, né? Que ele deu uma convertida ali no Novo Testamento. Mas a nossa ideia inicial aqui é de falar, isso aqui não é para mim. E mais, né? A gente pensa assim, não, isso aqui, Jesus desfez isso aqui, acabou com isso, não temos mais que olhar para isso aqui. O que seria uma grande incoerência, sendo que o próprio Jesus é quem deu essas leis. Então, se Jesus dissesse que essas leis não têm sentido, ele estava dizendo, a minha própria palavra não tem sentido. Então, o que a gente precisa aqui é tomar muito cuidado para não descartar as leis de Deus como se elas não tivessem mais nenhum valor. Esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Inclusive, eu quero chamar aqui para a história agora, engrossar um pouco o caldo, com uma fala do próprio Senhor Jesus. Veja como Jesus tratava a lei. E veja se essa é a forma como nós temos tratado a lei. E veja se isso não é a forma como nós deveríamos tratar a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. Só para contextualizar aqui, Mateus 5 está no meio do Sermão do Monte. Jesus vai começar a expor a lei. Ele vai começar a falar ali da sua interpretação acerca dos 10 mandamentos. Do decálogo, né? Algumas leis ali bem específicas. Mas antes disso, olha o que ele diz. Mateus capítulo 5, do 17 até o 20. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Note que Jesus não disse, vou cumprir por vocês. Ele diz, eu vim cumpri-los. Mas isso aqui é um assunto para daqui a pouco. Em verdade lhes digo que, até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino de Deus, no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Irmãos, Jesus, ele está dando uma orientação muito clara aqui acerca da lei. Nós não podemos descartar a lei como se ela não existisse. Temos que olhar para ela com muito cuidado. Só para se ter uma ideia, o próprio Evangelho, ele tem lei inserida dentro dele. O Evangelho é a história de que Jesus
morreu para perdoar pecados, para salvar pecadores, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia e prometeu voltar. Mas ele diz que para usufruir ou para desfrutar dessas bênçãos, nós precisamos de fé e arrependimento. Ou seja, tem uma ordem aí. Para viver isso, eu preciso obedecer a alguns preceitos. E em relação à lei de Deus, é a mesma coisa. Nós precisamos tomar cuidado para não descartar as leis de Deus como se elas não tivessem nenhum valor. Eu não posso achar que tudo que está aqui deve ser cumprido, mas também eu não posso dizer que eu não devo mais olhar para isso aqui com cuidado. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. É ótimo, né? Vou dar um exemplo aqui sobre como ler essas leis. Algumas leis, elas são leis civis e elas não têm como mais ser cumpridas. Olha aí, vou dar um exemplo aqui no capítulo 19, versículo de número 20. Olha o que diz nesse mesmo capítulo que lemos, versículo 20. Se o homem deitasse com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. Por que essa lei aqui, hoje, ela é muito difícil de ser cumprida? Porque, graças a Deus, né, no mundo, especialmente no mundo ocidental e principalmente no mundo cristão, a escravidão acabou. O cristianismo é contra a escravidão. E mais, hoje não há a prática do dote, como era nesse caso aqui. As mulheres, as moças novas, elas deveriam receber, os seus pais deveriam receber um dote pelo seu casamento. E hoje a gente não tem mais isso. Então isso aqui é uma lei civil da nação de Israel. E nesse caso não há como ser cumprido. Agora, outras leis são facilmente cumpridas. Olha aí o versículo 31. Não recorram aos médiuns, nem busque a quem consulta espíritos. Eu posso descartar essa lei aqui? Não, ela é totalmente cumprível, ela é totalmente aceitável. Então, eu devo olhar para a lei de Deus e encontrar nela a sua essência. É uma lei cerimonial? Se é uma lei cerimonial, foi cumprida por Jesus. Lembra lá da purificação dos leprosos? Se é uma lei moral, ela deve ser mantida. Um exemplo de uma lei moral, a lei do dia do Senhor, de reservar um dia para adoração ao Senhor. Tem muita gente que fala que Jesus acabou com essa lei, mas ele não fez isso. O que ele acabou foi com a lei cerimonial do sábado. O sábado para o judeu era um ritual, o que não é mais para nós hoje. Mas Jesus não poderia simplesmente dizer que essa lei moral sobre guardar um dia, sobre deixar um dia para adorar o Senhor, ele não poderia excluir. Por quê? Porque é uma ordem criacional. A guarda de um dia para cultuar ao Senhor, ela remonta à criação. O próprio Deus na criação estabelece essa lei. Então essa é uma lei moral de Deus perpétua e que não está nem só ligada ao cristianismo. A lei de guardar um dia para o Senhor é uma lei para a humanidade. Assim como o casamento é uma lei para a humanidade, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Está lá nas ordens criacionais. Está lá nas ordens de Deus dada a todos os homens. Então, eu estou só tentando mostrar a diferença entre lei cerimonial e aí o que Jesus desfaz em relação ao sábado é que ele era cerimonial. O que é isso? Havia uma cerimônia por trás dele, havia uma maneira ali até mesmo de alcançar proeminência em relação a Deus quando se guardava o sábado. O que nós fazemos hoje? Nós continuamos reservando um dia de descanso, um dia para glorificar o Senhor, um dia para adorar o Senhor. Fazemos isso porque isso é uma ordem criacional de Deus, uma ordem moral de Deus. Então, eu quero que você perceba aí que existem diferenças nessas leis. Algumas são apenas civis, dizem respeito à organização civil da nação de Israel. Outras são cerimoniais e outras são morais. As leis civis estão ligadas à nação de Israel, as leis cerimoniais foram cumpridas por Jesus e as leis morais permanecem valendo até o dia de hoje.
E aí, amados irmãos, eu posso avançar um pouco mais aqui para dizer para vocês que o propósito desse texto é um só. Por que ele está aqui? Todas essas leis, essa coxa de retalho aqui de leis, tem um propósito. Qual é o propósito dessas leis? Versículo 2 do capítulo 19 aí de Levítico, que diz o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, o propósito da passagem é ressaltar a santidade de Deus, do Deus da aliança, do Deus do pacto. E quando a gente fala do Deus do pacto, a gente tem que sempre lembrar que todos os mandamentos de Deus começam com a afirmação do pacto. Já falei isso aqui várias vezes. Sempre que Deus vai exigir alguma coisa, ele faz uma afirmação do pacto. Aqui não é diferente. E aí, quando a gente fala de pacto ou aliança, né, se você quiser usar o termo aliança também, vai cair muito bem, mas sempre que falamos de aliança, toda aliança está envolvida alguns aspectos. Por exemplo, toda aliança tem os seus termos. O que é termos? É as condições para o cumprimento daquela aliança. Ela também tem as suas promessas. O que são promessas? São compromissos firmados um com o outro a cumprir aquela aliança nos termos da aliança. Por exemplo, um casamento. Nós fazemos lá um voto. Que voto é esse? Prometo amar, respeitar, honrar. Promessas. Em quais condições? Na alegria ou na tristeza. São termos. Na doença ou na saúde, né? Na pobreza ou na riqueza. Então, termos e promessas. Quando a gente olha para a aliança de Deus, é a mesma coisa. Termos e promessas. Ou seja, termos, condições para que essa aliança aconteça e promessas. Quando a gente olha para a aliança de Deus aqui, quando a gente olha para esse texto, quando a gente olha para o pacto de Deus, já que o texto começa com o pacto de Deus, todo pacto envolve proteção, principalmente quando é feito entre alguém superior e alguém inferior, e o pacto de Deus é feito assim. Deus é superior aos homens e faz um pacto com os homens, então esse superior promete proteção e provisão. Então ele promete proteção para aqueles que estão em pacto com ele, por isso que Deus promete proteger o seu povo em vários momentos, e ele também ele provisiona, ele dá provisão para o seu povo. E aí onde está a provisão aqui no pacto? Lá no versículo 37. Olha aí, o versículo 37, o que diz no capítulo 19? Obedeçam a todos os meus decretos e todas as minhas leis e pratiquem-nos. Aí vem a provisão. Eu sou o Senhor. Ou seja, ele está dizendo que vai capacitar, porque ele é o Senhor, ele é o Deus do pacto, ele vai capacitar os crentes a obedecerem às ordens do pacto. Então, toda aliança tem esse aspecto de proteção e provisão. E esse capítulo ressalta a santidade de Deus, esse é o propósito central do capítulo, e ressalta também que ele é o Deus do pacto e ele é o Deus que nos provisiona a cumprir o pacto que ele mesmo fez conosco. Moral da história, já para a gente concluir aí, a passagem é a manifestação da santidade amorosa de Deus, a afirmação de seu cuidado e a resposta do povo de Deus, a resposta do povo ao Deus do pacto. Sabe o que é a moral da história aqui? É que a gente deve olhar para esse texto com adoração no coração, porque ele é a afirmação de que estamos diante de um Deus santo, de um Deus que cuida do seu povo, de um Deus que também espera uma resposta do povo que ele está no pacto. E aí, qual é a aplicação final aqui, né? A aplicação final é que a gente pode, deve e faríamos bem se nos utilizássemos do pacto de Deus, lembrando sempre que Deus provisiona poder, capacidade, por meio da habitação do Espírito Santo nos crentes, ele capacita os crentes a cumprirem todos
as leis exigidas por ele no pacto. Tá certo, pessoal? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare em um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Deus, nós nos deparamos nesta manhã com esta palavra que ressalta a tua santidade, o teu cuidado para com teu povo. Senhor, é maravilhoso e motivo de adoração nos depararmos e sempre, Senhor Deus, temos revelação de um Deus que é santo e cuidadoso, de um Deus que está em pacto com o seu povo, em uma aliança. Obrigado, Senhor Deus, porque a nossa relação não é uma relação apenas de amizade, mas é uma relação pactual, que envolve sim a amizade, mas é um pacto, é uma aliança. Senhor, admitimos para nossa vergonha que por vezes questionamos os métodos do Senhor, a maneira do Senhor, nós usamos a nossa própria mente e coração para analisar o Senhor, para escapar das obrigações envolvidas no pacto. Mas também, Senhor Deus, ao olharmos para esse texto, podemos ver que o Senhor provisionou a habitação do Espírito Santo no nosso coração para cumprirmos as grandes ordens do pacto do Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Assim louvamos e adoramos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.